Bom dia, boa tarde a todos. Vamos fazer o nosso direto aqui de Portugal, aqui da cidade da Guarda, da Rua das Flores, para o mundo. Hoje o nosso tema vai ser a Torá, ou a Tora, o que é. Vamos começar por uma oraçãozinha aqui ao Padre Pio para nos ajudar a todos. São Pio de Petricilina, testemunho de fé e amor. Admiramos a tua vida como frade capuchinho, como sacerdote e como testemunho fiel de Cristo. A dor marcou a tua vida, chamamos-te um crucificado sem cruz. O amor levou-te a preocupar com os doentes e a atrair os pecadores. Viver profundamente o mistério da Eucaristia e do perdão. Foste um poderoso intercessor de Deus na tua vida, estás agora no centro, estende por nós, queremos contar com a tua ajuda, roga por nós, pedimos-te por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos fazer aqui uma oraçãozinha ao nosso irmão Dr. Sousa Martins. Dr. Sousa Martins, Espírito Superior de Luz e Esperança, amigo dedicado a todas as horas e a todos os momentos, em que os instrumentos e as tristezas nos envolvem, ajuda-me com o teu poder, com a tua luz, com o teu saber, para mais rapidamente resolver aquilo que te vou dizer. Ajuda toda a gente que precisar e que entre neste direto e ajuda os médicos a descobrirem a cura do Covid-19. Amém. A Tora, ou Torá, é composta por duas partes distintas, a lei escrita e a lei oral. O Eterno terá dado a Moisés e que este não terá escrito nos pergaminhos, fazendo-se passar oralmente, a ti, geração após geração, até os dias de hoje, e que seria mais tarde transcrita e comentada pelos grandes sábios no Talmud. Todavia, é afirmado em inúmeros documentos antigos que o seu teor foi compilado integralmente no sentido de nunca ser esquecido pelo povo e permanecer imutável no tempo ao ser transmitido através dos séculos pelos sacerdotes, sábios e chefes. A Tora é constituída pelos 5 livros de Moisés. O Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi originalmente transmitida por Deus a Moisés ao permanecer 40 dias e 40 noites na presença do Eterno, sem comer, sem beber e sem dormir, o que poderá ter levado a um estado de exaltação mística comparado com o estado dos anjos sem qualquer ligação ao meio físico. A palavra Torá pode significar tanto orientação, educação, instrução, lei, como também caminho, conduta, destino e observação. E acreditam os judeus que se trata de um guia fundamental fundamental que, ao ser estudada e observada, leva o indivíduo a uma compreensão ímpar do verdadeiro e autêntico destino do homem no mundo e no universo. Nele existem 613 mandamentos, dividindo-se em 248 positivos, o que deve fazer-se equivale ao número dos órgãos humanos, e 365 negativos, o que não se deve fazer, que equivale ao número dos vasos sanguíneos no corpo humano, assim como ao número dos dias que contém o ano. A Terra começa assim por nos colocar grandes interrogações no espírito. O livro cabalístico, com certeza, a Tora, ainda hoje é fonte de surpresas e entusiasmos, cada vez por um grupo de estudiosos descodifica o oculto, aumentando imediatamente o número de questões por esclarecer. Há quem pense que 248 preceitos positivos correspondem, tal como disse, ao número de órgãos do corpo humano, apontem para um diálogo entre cada órgão e indivíduo, como se cada membro do corpo humano dissesse: deverias cumprir um preceito comigo, e os 365 dias, preceitos negativos que estão diretamente relacionados com o número de dias do ano solar, dissessem por sua vez ao indivíduo: hoje não deves cometer nenhuma transgressão. A Tora serve para designar, no contexto bíblico, o conjunto de 5 livros de Moisés, que originalmente se referiam a uma instrução específica transmitida aos filhos de Israel, por alguém que fizesse o elo de ligação entre o Eterno e o seu povo. Muitas vezes é apresentada como o livro da lei, mas também é conhecida na sua unidade como o Penteúco, expressão grega para designar os 5 pergaminhos, ou seja, os 5 livros de Moisés. Para os caminhos muito mais complexos, dizem que os especialistas que o Penteúco é assim uma obra composta que só atinge a sua forma final depois do exílio da Babilónia, muitos anos depois da morte de Moisés. Baseando-se em diferenças linguísticas, estilos e perspectivas também, narrações e circunstâncias históricas, eruditos detectam 4 formas estruturalmente identificadas. O primeiro dos 5 livros, o livro de Gênesis, descreve a criação do mundo, da vida e do nascimento da civilização humana numa construção narrativa e épica que aborda as vidas dos grandes patriarcas contra a construção do mundo e da humanidade, a vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacob,
sendo a terceira parte dedicada à história de José, ao encontro com os seus irmãos e ao seu estabelecimento dos 12 filhos de Jacó, que formariam as 12 tribos de Israel. Já o segundo livro, o 2, narra a vida de Moisés e o aparecimento de Deus perante si, ou as maravilhas realizadas pelo Eterno contra o faraó, concentrando o seu relato no sofrimento e na escravidão dos filhos de Israel no Egito e no seu caminho para a libertação, orientado pelas palavras de Deus através da boca de Moisés. O Levítico e os números estabelecem minuciosamente a lei, assim como os sacrifícios, rituais, consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes, às leis, à dieta alimentar judaica, às impurezas e à pureza que devem ser observadas pelo povo de Deus, às festas e datas sagradas reservadas aos filhos de Israel e a todos os estrangeiros que vivem no seio da comunidade. De todos os preceitos, assim como do seu canto, terminado com a sua morte e o passar do testemunho da chefia, Josué, que finalmente entra com os filhos de Israel na terra prometida e jurada de Canaã. Uma cópia que servia como o texto prova era sempre mantida no templo sagrado de Jerusalém após a destruição do templo. Os grandes sábios faziam reuniões periódicas para assim purgar o texto de qualquer falha. O Talmud aponta para mais de 20 factos relevantes para que um rolo da Tora possa ser considerado apto através dos séculos. As letras entre si têm um espaço determinado que não poderá ser inutilizado, correndo-se o risco de invalidar a Tora se uma das letras tocar ou colar numa outra, e uma única letra está de tal maneira alterada ou danificada, para que não possa ser lida ou que se assemelhe a outra por defeito da escrita. Um rolo da Tora que esteja nas devidas condições para a sua consagração deverá ser enterrado. Estas e muito mais orientações constam de documentos antigos consultados através de vários meios de informações obtidos junto de especialistas. A Tora é historicamente a experiência divina que todo o povo judeu vivenciou no Sinai. A sua transmissão até os dias de hoje tornou-se na glória e preservança de uma crença e atitude religiosa para os judeus. Uma orientação a seguir, uma instrução para a vida, ditada minuciosamente pela boca própria de Deus, face a face com Moisés. Nela, o povo judeu reconhece os valores fundamentais do ser humano, os seus direitos, a sua educação universal, a ética, a justiça, assim como o respeito pelo ambiente, a liberdade, a esperança, o progresso, a crença no seu destino e no seu futuro. Se os preceitos da Torá acompanham todos os comportamentos e faces da vida da comunidade, sendo uma orientação divina, encerra-se as atitudes que se deverá ter para com Deus e para com o próximo, no sentido de atingir os mais altos padrões morais. Pronto, ficamos por aqui. Há muita coisa a falar, mas pronto. Fica aqui já um resumo. Mas eu continuo a dizer, mesmo 613 mandamentos, alguns já não se aplicam aos dias de hoje. Nem os positivos, nem os negativos. Um bocadinho de tudo não faz mal a ninguém. Quem não faz o mal às claras, faz-o pela calada. Ou quem não peca à vista de toda a gente, peca pela calada. Pecados são erros humanos. Com os erros é que aprendemos. Vamos passar à leitura do tarot. Vamos lá ver o que é que há aqui. Perguntas. Então ninguém faz perguntas hoje?
Então ninguém faz perguntas? Já começam a aparecer. Rui Mel, boa tarde, senhor Nuno, nas finanças, por favor, 3 de 2 de 1977. Rui Mel, muito preocupada andas com as finanças. Primeiro temos que buscar o reino de Deus, estar em harmonia com Deus, através da leitura, das escrituras, rezando, orando ou caminhando. Já não digo para andar de joelhos, já o fiz, mas já não volto a fazê-lo. Então as finanças vão correr bem, Rui Mel, tem fé. E se tens dúvidas, falamos em privado, liga-me para o privado, depois de acabar o direto. Alexandra Martins, saúde, 24 de 1 de 70. Então, saúde, Alexandra Martins. Alguma operação ou problemas de peso e talvez problemas de coluna e ossos. Áudio fonte boa, fonte não, boa. A saúde do meu filho, 3 de 3 de 2004. Saúde do teu filho de alguma doença física ou mental. Lá fazer perguntas. Eu nem reparei que horas comecei, mas pronto. São 14h06. Mais uns minutos, vamos ver como isto corre. A Fátima Moreira quer saber se ele volta para ela. Sim, ele volta para ti.
O Cláudia Fonte Boa, se ele não melhorar, diz para ele me ligar. Em privado. Amanhã não vai haver oportunidade de fazer direto. Depois só em princípio a partir dos domingos. Vamos falar de alguns dos temas dos princípios do Evangelho. Verdades bíblicas fundamentais. Que eu não vou levar os livros todos para a terra. Cília Ferreira, 7/12/57, amor e dinheiro. A saúde não parece estar muito mal, Cília Ferreira. E o dinheiro também está favorável. A saúde é alguma doença da infância, ao que parece. E algumas dores de cabeça. Para as dores de cabeça, esfrega-se as palmas bem quentes, põe-se em cima da cabeça e reza-se. Pai Nosso, uma Ave Maria. Portanto, pode ser o Pai Nosso católico como o Pai Nosso que está na Bíblia, para os não católicos. Bem, está pouca gente, por isso o direto vai acabar às 14h15. O pessoal está todo a trabalhar. Depois veio. Também vamos colocar o vídeo no YouTube. Queria colar aí, mas não estou a conseguir. Bem, eu vou escrever aí o meu contacto, está no WhatsApp. Para quem quiser ligar em privado. Está a dar.
tanto a Tora como o Missal Romano, ou então o Alcorão ou o Livro de Mórmon, aumentam o Espírito Santo, são livros de Deus. Aos ensinamentos de Buda, aos ensinamentos... São livros sagrados, que aumentam o Espírito Santo. Não estou conseguindo escrever. Pronto. Vocês veem aí. Está aí o site também. No título. E o contacto. Só não ligam se não quiserem. Ainda ontem uma pessoa da França que estava em Paris me ligou. Estava mal, já está bem. Padre Miguel Sousa Martins e Dom João de Oliveira Matos já a curaram. E no Brasil também. E em Inglaterra. Quem tem que aparecer ou vir cá, vem cá. Padre Miguel Sousa Martins e Dom João de Oliveira Matos trazem-nos. E mais alguns. Bem, não entra mais ninguém. Vamos dar mais um minuto. Se alguém fizer alguma pergunta, será a última. E encerramos o direto. Mais um minuto ou dois e acabou. Por hoje. Depois domingo logo voltamos. Amanhã não há tempo. Pronto, ninguém faz mais perguntas. Acabou o direto por hoje. Domingo voltamos. Ou ainda antes, se for possível.